A Assembleia Legislativa Paulista e o governo de São Paulo estiveram reunidos nesta quinta-feira para a entrega de novos aparelhos de autoatendimento do Poupa Tempo. Agora, mais cidades paulistas terão acesso a essa tecnologia. Você já tinha visto esta máquina? Este é um totem geralmente encontrado em unidades do Poupa Tempo espalhadas pelo estado de São Paulo. Como este totem aqui, olha só que bacana, dá para tirar um RG, a CNH, e hoje o estado de São Paulo vai entregar mais 240 aparelhos deste aqui para cidades paulistas. A prefeita de Ribeirão Corrente veio à capital para receber o totem, que vai ajudar os cerca de 5.000 habitantes da cidade. Grande facilidade que vai nos proporcionar para a nossa população, que hoje depende tudo de Franca, tem que se deslocar do nosso município para Franca, para prestar esses serviços. Hoje eles vão estar com todo esse atendimento lá na nossa cidade. A entrega foi feita pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que tem garantido a tecnologia aos municípios paulistas. Nós estamos tratando com respeito, com eficiência e transparência, e o Poupa Tempo agora é acessível a todos. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, esteve no Palácio dos Bandeirantes durante a cerimônia de entrega dos totens. Hoje é um dia especial para cada um dos municípios de São Paulo, os pequenos, os médios e os grandes municípios. Esse sistema Poupa Tempo, que essas meninas, meninos transformaram a história da informação aqui em São Paulo nos últimos 3 anos e meio, Murilo. Então eu tenho que mandar sempre dizer que a pandemia, nós perdemos muitos entes queridos, nos trouxe muitas dificuldades, as pessoas perderam seus empregos, mas hoje um avanço tecnológico muito grande em toda a digitalização, principalmente aqui no estado de São Paulo. Hoje existem cerca de 150 unidades do Poupa Tempo no estado. Até o fim do ano devem ser abertos mais 200 postos no interior paulista. De acordo com a empresa que administra a tecnologia do Poupa Tempo, aproximadamente 360.000 atendimentos foram realizados nos totens este ano. Hoje é um dia de grandes notícias, Nós estamos universalizando o acesso do cidadão ao melhor serviço público, o Poupa Tempo. Os 645 municípios terão acesso ao totem de autoatendimento, que o cidadão consegue fazer centenas de serviços sem precisar se deslocar. Carteira de trabalho, renovação da CNH, transferência de veículos, é o Poupa Tempo, cada vez mais digital e cada vez mais perto das pessoas. Pratânia está ganhando pela primeira vez o primeiro totem do Poupa Tempo, que vai ajudar muitos munícipes de Pratânia que têm que se deslocar até Botucatu para estar fazendo esses serviços. Numa entrevista para o jornal Alesp Notícias, a advogada Letícia Iume comentou sobre os 11 anos da lei que institui a Semana dos Direitos dos Animais. Vamos conferir agora os detalhes na reportagem do Arthur Neves. 11 anos depois da instituição da lei que cria a Semana dos Direitos dos Animais, o assunto ganhou mais força na sociedade do estado de São Paulo. A advogada Letícia falou sobre a importância do decreto. A educação é a melhor política de proteção animal que nós temos, porque ela passa pela questão da conscientização, como você mencionou, não só dos pets que estão mais próximos de nós, dentro das nossas casas, como cães e gatos, mas também com relação a animais silvestres, Vimos aí recentemente diversas situações envolvendo animais silvestres, em situações de maus tratos, seja porque foram igualmente atingidos por incêndios, ou porque acabam sendo objetos de tráfico de animais ou de posse irregular desses animais silvestres. A especialista ambiental aproveitou para reforçar que, apesar de ser permitido, é necessário que a pessoa reflita antes de adquirir um animal silvestre como bicho de estimação. Possuir um animal silvestre como pet é também um ponto de reflexão. Não existe nenhum conceito legal determinado a respeito do que caracteriza maus tratos, mas existem normas infralegais a esse respeito e também existe o entendimento de que quando o animal não pode exercer o seu comportamento natural, ele pode ser considerado em uma situação de maus tratos. É o caso de um animal silvestre
que esteja enjaulado ou aprisionado. Então, é importante conscientizar também a nossa população para que passem a refletir a respeito dessa situação, do conforto, do bem-estar dos animais, antes de adquirir um animal silvestre como pet. Letícia também comentou o fato da sociedade atual estar mais envolvida e interessada no bem-estar dos animais. Nós temos dados recentes aí de pesquisas que indicam que já existem mais pets que crianças nos lares dos brasileiros. Então, é uma situação que está cada vez mais próxima, mais presente no nosso dia a dia, e daí, naturalmente, surgem mais situações que demandam tutela legal. Daí a importância do nosso legislativo acompanhar esses fenômenos sociais para poder legislar a respeito, estabelecer regras de convivência, nesse caso específico, dos animais. Ao jornal Alesp Notícias, primeira edição, o deputado estadual do PL, Gil Diniz, falou sobre o projeto de lei que declara a Marcha para Jesus como patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo. Um dos autores do projeto de lei que declara a Marcha para Jesus como patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo, o deputado estadual do PL, Gil Diniz, comentou sobre a relevância do evento. A Marcha para Jesus ela é organizada no Brasil desde ali do início da década de 90, né? O apóstolo Estevão Hernandes, a bispa Sônia, o pessoal ligado à Igreja Renascer. Só que é um evento que ele eu diria que é suprapartidário e supra-denominações religiosas. Todos os cristãos ali, de todas as denominações, se reúnem e celebram a Cristo, né? Mostram ali publicamente a sua fé. A Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial do Brasil desde setembro de 2009, quando a Lei Federal 12.025 foi sancionada. Desde então, atrai milhares de pessoas. É algo gigantesco. E como eu disse, né, os cristãos aqui em São Paulo, assim, de todo o Brasil e de algumas partes do mundo, vêm aqui a São Paulo declarar sua fé em Jesus Cristo. Um evento pacífico, milhões de pessoas ali, jovens, adultos, idosos, naquela data, celebrando a vida, celebrando a sua fé. Então, eu dou parabéns aqui ao apóstolo Estevão pela organização, né? Como eu disse, já estivemos lá e é só um meio de reconhecer patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo. O deputado aproveitou para explicar a importância de um grande evento se tornar patrimônio cultural e material. Dá um prestígio maior à marcha, né? O Estado reconhecendo a marcha como esse patrimônio, o Estado vai dar os meios para que possa ser organizada, né, e ser efetivada essa marcha. A questão da segurança pública, do trânsito, o Estado já vem ajudando, né, nas últimas marchas nesse sentido. Mas nesse caso aí se tornaria uma obrigação do Estado incentivar e dar os meios para que a marcha fosse organizada. Mas mais do que isso, né, o Estado de São Paulo reconhecer a importância desse evento, que é um evento de milhões de paulistas, milhões de brasileiros. Então, reconhecer o que a população já reconhece em toda a marcha que a gente participa. A lei que proíbe o uso de canudinho de plástico no estado de São Paulo completa 3 anos no mês de julho. Prestes a completar 3 anos, a lei que proíbe o fornecimento e uso de canudos plásticos no estado de São Paulo foi criada para combater o descarte de materiais plásticos e o impacto ambiental. A advogada Fernanda Message falou sobre os principais efeitos que o objeto pode causar no meio ambiente. Pesquisas estimam que 95% do lixo na praia brasileira hoje é de material plástico. Então, o plástico tem anos para decomposição, demora para decomposição, nem todo plástico consegue ser reciclado. Então, isso fica aí no meio ambiente por anos, causando poluição, atrapalhando a fauna. A advogada também comentou as transformações que a lei estadual trouxe para o dia a dia das pessoas. Ela tem uma multa para quem fornece esses canudinhos no estado de São Paulo, mas mais do que a multa é uma conscientização da população de que as medidas individuais elas fazem diferença, elas afetam a coletividade como um todo. Então, realmente foi um período aí, a lei teve... Com a promulgação da lei, foi promulgado um decreto regulamentador. Depois de 120 dias que a lei entrou em vigor, então os estabelecimentos tiveram aí um prazo para conseguir se regularizar. A especialista em direito ambiental aproveitou para citar as melhores opções de materiais para a produção de canudinhos. A gente tem visto cada vez mais
as pessoas levando em bar os canudos de metal, de biodegradável, aquele que você está de papel, que acabou o uso, você pode, enfim, gera menos impacto, pode jogar fora. De metal mesmo, você pode usar quantas vezes for necessário. Ou, em alguns casos, será que é mesmo necessário ter um canudo? Não dá para tomar no copo direto? A Comissão de Direitos Humanos e Minorias realizou audiência pública para debater o combate à violência no processo de educação de crianças e adolescentes. Em 2014, a Lei Menino Bernardo alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo os direitos de crianças e adolescentes de serem educados sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Na audiência, a deputada Érica Cocai enfatizou que negligência e violência física e psicológica devem dar lugar à conscientização e entendimento, e citou o exemplo de países europeus que seguem a linha da disciplina positiva. Nós temos a experiência bastante concreta da Suécia, que assim estabeleceu o procedimento semelhante e que constrói a condição de estabelecer limites sem violência. Sem violência. Até porque a violência, o castigo físico, a punição, enfim, isso que está sendo posto, ele tende a eliminar o comportamento quando está na frente de quem tem o poder de punir. Mas ele não significa a conscientização sobre o caráter inadequado daquela atitude ou daquela ação. O presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Diego Alves, citou que uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em 2010, apontou que 75% das crianças e adolescentes no Brasil sofrem violência praticada por pais e responsáveis durante o processo educativo. Para o presidente do CONANDA, o orçamento deve prever recursos para a prática de políticas públicas que contribuam para a redução dessa violência. Os melhores caminhos da educação, uma disciplina real, ela vem do carinho, vem do amor, vem da positividade, de um retorno positivo e tratar as crianças com respeito e dignidade, né? E não da violência e do medo. Essa cultura que muitas vezes começa de pequeno na criança é uma cultura que só vai culminar em cada vez mais violência, numa violência inclusive no âmbito da sociedade, entre adultos. Na audiência, a rede Não Bata Eduque divulgou uma cartilha lançada esse ano para contribuir com o processo de mudança de cultura no país. A cartilha vem sendo usada em escolas como instrumento de capacitação e formação para a prevenção, identificação de evidências, diagnóstico e enfrentamento de todas as formas de violência no processo de educação das crianças e adolescentes. Quando crianças e adolescentes conhecem seus direitos, acessam os canais de apoio, os canais de denúncia, quando eles sabem reconhecer o que é violência, caso eles estejam passando por essa situação, ou podem, conhecendo, né, os seus direitos, podem orientar os seus pares, os seus colegas da mesma idade, isso é uma forma de prevenir a violência. Representantes da cultura, da educação e movimentos sociais defenderam a recriação do Ministério da Cultura. A pasta foi extinta no início do governo de Jair Bolsonaro. Segundo o ministro da Cultura, Juca Ferreira, muitas políticas públicas de cultura foram descontinuadas com o fim do ministério. O IFAM está fragilizado, a Funarte está fragilizada, a Cinemateca está fragilizada, com possibilidade de ter um segundo desastre lá, tal é a precariedade com que está sendo tratada. A Biblioteca Nacional, todas as instituições públicas que caracteriza uma possibilidade do poder público cumprir sua responsabilidade no desenvolvimento cultural do país.
e na democratização do acesso está sendo minada, destruída. Segundo o jornalista e professor Eugênio Butti, há uma ação anticultura, de destruição cultural, de destruição da democracia, da lógica de direitos por meio de fake news. Nós estamos presenciando o estrago que é a indústria da desinformação. É um outro trabalho cultural de vulto, funcionado com recursos incomensuráveis, porque exatamente a gente não consegue saber quanto. É uma indústria ou uma superindústria que envolve uma teia complexa de divisão do trabalho, com muita tecnologia, exatamente para desinformar e para desacreditar as fontes do saber. A presidente do Movimento Negro disse que é preciso resistir à destruição da cultura brasileira, transformando essa área em um processo revolucionário de libertação. Como resistir na cultura? É transformar a nossa cultura naquilo que a gente sempre acreditou, num processo revolucionário de libertação. Eu posso cantar, dançar, falar, construir mais poemas. Eu tenho que declamar poesias nas esquinas. Deveria ser esse o decreto nacional, para mostrar para o país quem nós somos. Que nós possamos assegurar políticas culturais que empoderam. Porque quando há a noção de que somos sujeitos culturais, quando há a noção do que representam os tambores, as contas, os maracás, a tinta de urucum, a tinta de genipapo, quando há a noção de territorialidade, inclusive, e territorialidade como trança de saberes, como tranças de afetos, como trança de existências, há resistência. Para o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, cultura e educação devem caminhar juntas. Eu creio que esse diálogo, essa colaboração, essa cooperação é fundamental e poderíamos fazer isso tanto nos currículos, como eu comentei, nas atividades escolares, quanto também estimulando os filmes que tiverem um aspecto que possa ser complementado pela ciência, estimulando divulgação em sites e coisas complementares. Com certeza nós estamos de cabeça erguida, com capacidade de seguir em frente, de reconstruir o país. Um novo Ministério da Cultura, todos desta comissão e vocês todos lembraram com muita ênfase. Um ministério que caiba a história do povo brasileiro, que possa dialogar transversalmente com todas as políticas públicas, garantindo as identidades de nossa gente. Somos um só, humanos, animais e meio ambiente. Dependemos uns dos outros e daí surgiu o conceito de saúde única. Nesse frágil equilíbrio em que vivemos, a consciência de que precisamos cuidar da saúde como um todo ganhou uma nova abordagem. Doenças, mudanças climáticas, risco de extinção são múltiplas ameaças que devemos enfrentar. Uma campanha global elegeu o 3 de novembro como o Dia da Saúde Única. Um projeto de lei de autoria do senador Flávio Arntz pretende instituir o Dia Nacional da Saúde Única. Eu tentarei ser breve, porque a professora Cristina foi super abrangente e explicou extremamente bem o que é saúde única, e mostrando a importância que hoje nós temos em trabalhar dentro do sistema de saúde pública e da importância do desenvolvimento de políticas públicas voltadas à saúde dos nossos povos, do nosso meio ambiente, dos mares e de tudo aquilo que nos cerca, a biodiversidade e assim por diante. Na audiência pública para instruir a proposta, especialistas convidados destacaram a importância do conceito e da participação de todos, sem distinção, na busca do mesmo objetivo. E nós temos uma expectativa que a população mundial aumente muito, né? Porque nós temos, a partir das tecnologias, do desenvolvimento da medicina,
nós tivemos o aumento da longevidade, né, das pessoas. Ao mesmo tempo, o meio ambiente está sendo depredado, né, em determinados pontos, né, a gente pode dizer que é uma palavra forte, mas é verdade. Né? Tem plástico, por exemplo, embalagens plásticas que não vão se degradar, a não ser que leve muitos e muitos anos. O Ministério da Saúde entende que esse projeto ele vem a fortalecer, né, o que a gente já tem trabalhado, o que a gente pensa como um caminho importante, que é a abordagem de saúde única para a gente prevenir e enfrentar problemas de saúde pública e também para a gente poder trabalhar com foco aí no meio ambiente e nos animais. Tudo isso soma. Pois pode crer que eu sou daqueles que fica feliz quando vê que as grandes propostas elas acabam se aproximando, né? E não num debate de oposição à situação. Esse é o objetivo da proposta do Flávio Arnes, que vai criar o Dia Nacional da Saúde Única, é o PL 1837 de 2021. Enfim, estamos indo bem e acreditamos que depois dessa audiência o projeto será aprovado com rapidez, já que percebo que todos apontam no mesmo sentido, e isso é bom. Como eu dizia, quem ganha é o povo brasileiro, quem ganha é a democracia. Modificar a proposta da compensação do etanol, a compensação tributária para o etanol poder competir vis-à-vis com a gasolina. E o quarto ponto que foi discutido na reunião de líderes é que se deveria percorrer um caminho de criação de benefício para os vulneráveis, os mais atingidos pela alta dos combustíveis e, evidentemente, tendo cuidado de respeitar as restrições da legislação eleitoral. Então, esses foram, digamos assim, na reunião de líderes, esses 4 pontos que a gente começou a desenhar um caminho novo para a construção do relatório da PEC 16. E aqui, rapidamente agora, eu vou falar do que é que nós estamos pensando. E, repito, a parte da operacionalização dessas propostas, nós estaremos trabalhando ao longo do dia de hoje, sábado, domingo, para podermos apresentar de forma detalhada na segunda-feira à tarde, quando eu quero formalizar no sistema do Senado Federal a apresentação do nosso relatório. Então, o primeiro ponto são os novos programas e os benefícios diretos que nós estamos avaliando. Então, o primeiro seria a elevação do valor do auxílio gás para o equivalente em dinheiro a 1 botijão por bimestre. Então, nós iríamos assegurar que toda família pudesse, a família vulnerável, a família pobre, ela pudesse ter acesso ao equivalente em dinheiro a 1 botijão a cada 2 meses. A estimativa dessa iniciativa é em torno de R$1,5 bilhão. R$1,5 bilhão para ampliação do auxílio gás. Uma lei criando o Dia Nacional do Planejamento Familiar. Especialistas destacam as vantagens. A gente sabe que o acesso ao planejamento familiar, ele pode impactar positivamente toda a sociedade, e especialmente em relação aos melhores cuidados à primeira infância, à permanência das mulheres no mercado de trabalho e das meninas na escola, e maiores oportunidades de desenvolvimento e mobilidade social. Quando a gente vai puxando essa cordinha, a gente vai chegar aqui de alguma forma, na violência sexual contra meninas. E aí, a importância de falar sobre planejamento familiar, porque quando a gente puxa a discussão sobre planejamento familiar, obrigatoriamente a gente vai puxar a discussão sobre a gravidez consciente, sobre os direitos reprodutivos e sobre a sexualidade saudável. E aí, a gente vai cair também na questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Quando mulheres elas têm
a probabilidade de avançar na própria formação, porque elas não ficaram grávidas na adolescência, elas têm direito a ganhar melhores salários, porque elas vão planejar aquela sua gravidez, vão planejar o seu estudo, de criar filhos mais saudáveis, porque ela vai ter atenção daqueles filhos que ela planejou ter, aquela família planejou ter, dispor de tempo, de dinheiro para oferecer para cada um comida.